e peço a Deus perdão aos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Mas irmãos, eu gostaria, eu ouvi aqui um relato e ouvi a palavra pecadinho e pecadão. Amém? Eu ouvi a palavra pecadinho e pecadão. Eu ouvi dizendo: todo pecado é pecado. É verdade. Não tem pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Porque o Deus de Israel é o Deus justo da justiça. Aquele que ama seu irmão, amém. Aquele que apedreja seu irmão, mas eu só falei isso dele, é pouco, Senhor, mas pecou. É o mesmo pecado. E falando de pecadinho e pecadão, eu trago aqui uma palavra aqui, irmãos, e eu gostaria que os irmãos, com muita atenção, viajassem comigo, junto com o Espírito Santo de Deus, sobre a palavra que muitas vezes é difícil nós ouvirmos a pregação, a ministração desta palavra, porque a gente busca outros heróis dentro do livro sagrado e esquecemos que tem mais e mais coisas, que a Bíblia é rica, ela é muito rica e tem para nos oferecer. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, lá em Provérbio 23. Amém, irmãos? Lá em Provérbio 23, eu queria que os irmãos abrissem para mim. E eu vou fazer uma leitura de uma reflexão. Amém, irmãos? Amém. Provérbio 23. Mas antes, eu vou ler esta leitura, esse versículo, e depois eu vou estar lendo uma reflexão sobre esse versículo. Amém, igreja? Amém. No Provérbio 23, eu gostaria que os irmãos debulhassem comigo com uma espiga de milho, que eu acho uma coisa linda, cheia de grãos, centeio e abençoado, lá no versículo 20 e 21. Amém? Versículo 20 que diz: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestidos rotos. Agora, o 20 e o 21 foi lido, e aqui eu faço essa reflexão para estar lendo com vocês novamente. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Amém, igreja? Amém. Eu quero agora que nós oremos ao Senhor. Oração nunca é demais. E pedir ao Senhor para que Ele possa nos conduzir. Senhor, meu Deus, Deus de grandeza, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus do universo, Deus, dono dos céus e da terra, da prata e do ouro. Senhor, meu Deus, neste momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa, meu Deus, mais uma vez me usar através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor abençoe essa amada igreja, e que essa amada igreja, Senhor, meu Deus, seja sempre, sempre, sempre abençoada, ungida em Teu nome, Jesus. Porque eu sei, Senhor, que aqui, Senhor, estão pessoas, Senhor, estão servo Teu que ainda é frágil, que é pó, que é barro, mas que precisa da Tua ajuda, Senhor Jesus, porque é isso que nós somos,
frágil, Senhor Jesus. Abençoe a cada um, que o Senhor jogue para fora o espírito da depressão, que o Senhor jogue para fora, Senhor Jesus, o espírito do cansaço do corpo, que o Senhor jogue para fora, Senhor Jesus, o espírito, Senhor Jesus, do cansaço da alma, que esta alma que ainda esteja abatida, mas não destruída, Senhor Jesus, que o Senhor dê o fortalecimento espiritual para cada um nesta noite. Ó Deus, glorificado é o teu nome, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E que o Senhor passa para cada um de nós o fortalecimento, para que amanhã, Senhor Jesus, que só pertence ao Senhor o amanhã, amanhecemos respirando o ar da vida e glorificando e exaltando o teu nome e lembrando desta palavra de hoje. Em teu nome eu te agradeço, Jesus. Amém. Amém. Posso sentar, irmãos. Irmãos, quando eu li o versículo 20 e o 21 e eu disse que eu gostaria de fazer uma reflexão, eu começo da seguinte forma. Pode sentar, irmão Manuel. Eu disse à amada igreja que nós pregamos. A Bíblia é um livro completo. Salmos, provérbios, né? Os heróis da fé, enfim. E aí Deus nos inspira para que a gente possa estar buscando cada vez mais. E eu tenho a pergunta para fazer para a amada igreja da seguinte forma, com muita atenção, amada igreja, eu gostaria que pegue toda e qualquer palavra, porque aqui é nós aprendendo um com o outro. E eu diria assim, gula, a palavra gula. Aí eu pergunto, gula é pecado? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre comer demais. Comer demais. E para a reflexão nos diz, o que a Bíblia nos diz. A gula aparenta ser, veja bem, a gula aparenta ser um pecado que os cristãos gostam de ignorar. A gula aparenta ser um pecado que os cristãos gostam de ignorar. Nós não demoramos para fumar e beber de pecados. Mas por algum motivo, gula é um pecado bastante aceito, pelo menos tolerado. Muitos dos argumentos usados contra o fumante, quem fuma ou quem vai beber, tais como é o da saúde, que é prejudicial à saúde, é um vício, e aplicam-se igual a comer demais. Eu já estou querendo dizer que quando nós falamos que fumar é prejudicial à saúde, quando nós falamos que beber é prejudicial à saúde, estamos também querendo dizer que comer demasiadamente também é prejudicial à saúde. Com certeza, Barão. Quando nós dizemos que beber é pecado, embriagar é pecado, embriaguez, quando nós dizemos que fumar é pecado, é um anátema, nós também temos que dizer que a gula também é um pecado. A gula também é um pecado. E muitos cristãos nem consideram tomar vinho ou fumar um cigarro. Mas não tem nenhum, não tem nenhum problema em devorar tudo que vê. Tem cristão que muitas vezes ele chega, não fumo, não bebo, mas ele abastece todo o corpo dele com a gula, tudo que ele vê ele vai comer, até ele sentir mal, ele sentir um fartado pelo estômago. É um pecado, tanto quanto o cigarro, tanto quanto o fumante, tanto quanto o beberrão. É por isso que a gente busca dentro do livro sagrado
coisas que realmente vai nos dar um ensinamento. E tudo aquilo que nós lê, que oremos a Deus e que pedimos a Ele, para que Ele possa estar nos fortalecendo espiritualmente e que Ele possa estar nos dando a sabedoria, é para nós passarmos, para que nós possamos assim buscar um aprendizado. Muitas vezes nós falamos dentro da palavra de Deus dos heróis da fé, nós falamos da história de Davi, nós falamos da história de Noé, nós falamos da história da mulher do fluxo de sangue, nós falamos da história do Salmo, mas nós não falamos que a gula é um pecado. Nós falamos que aquele que está lá fora está pecando. Mas nós não queremos falar que aquele que está aqui dentro da casa do Senhor e que tem uma gula incessante não está pecando. Ele está pecando tanto quanto o que está lá fora. E tudo isso faz parte. Agora, cabe a nós nos analisarmos, orarmos em cima e pedir a Deus para ter a misericórdia de nós. E quando a palavra nos diz, veja bem, em devorar tudo que veio pela frente durante um jantar, ao ponto que quase que vão explodir. Isso não deve ser assim. O camarada chega, o abençoado chega, ele, se é para fazer um prato para comer, mas se naquele prato é para ele comer um prato social, mas se for possível, pela gula, que é um pecado, que não é diferente do beberrão nem do fumante, ele vai comer uma cabeça de porco inteira. É verdade. Amém, igreja? E tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Então o que é que nos diz o livro de Provérbios? A gula, ela existe de várias formas. A gula é um pecado que nos traz, você vê como a palavra de Deus, aleluia, como a palavra de Deus nos transforma e nos busca e nos dá um ensinamento para que você viaja e dá exemplo. Eu falo da gula da mesa. Eu estou falando da gula da mesa farta, que é o comer demais sem você ter sequer o temor da palavra de Deus. Mas eu tenho que falar nesta noite também, que é gula também aquele que muitas vezes, irmãos, muitas vezes deixa a sua obrigação de primeiro glorificar e exaltar a Deus, para poder ele se matar, trabalhando e depois dizer: eu não fui na igreja porque cheguei tarde. É gula também, é anátema, é pecado. É pecado também. E para quem serve um Deus vivo, para quem serve um Deus de Isaac, de Noé, de Jacó, para quem serve um Deus de Abraão, primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas ele o acrescentará. Amém. Primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas ele o acrescentará. E muitas vezes nós estamos convivendo com pessoas dentro do nosso ministério e que passa por isso. É verdade. Mas é porque está faltando, com todo respeito e com exceção, está faltando coragem. Está faltando coragem. Homens de coragem que chegam no púlpito, na palavra de Deus, e fala para que aqueles que se diz ser israelita, mas não está em Israel, eles não querem falar, esses homens não querem falar para não perder
Não perdeu o cachê daquele, porque senão ele sai bicudo e não volta amanhã. É verdade. Ele vira um crente tucano. E nós estamos aqui para receber a correção do Senhor Jesus Cristo. É verdade, velho. Dentro da palavra de Deus. Nós estamos aqui para recebermos. Se eu estou à frente, se o meu Deus, que eu creio, o Senhor Jesus, aleluia, que eu creio, se Ele me usa, se Ele realmente me dá a oportunidade de estar à frente do ministério dEle, eu tenho certeza que primeiro, Senhor Jesus, o Senhor me deu esta oportunidade, então primeiro as coisas do Senhor. É verdade. Não quer dizer que eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar sim. Eu vou trabalhar. Porque está lá em Gênesis, comerás do suor do teu rosto. É verdade. Tá bem. Comerás do suor do teu rosto. E você pegar de todo mundo já foi. Comerás do suor do teu rosto. Então, se já está lá, é cumprimento da palavra. Eu vou comer do suor do meu rosto, mas Deus me levantou para estar aqui. Então, eu deleito no Senhor Jesus, oro a Ele e programo, peço a Ele para que Ele seja a bússola e Ele programe a minha vida, a minha agenda, para que eu possa primeiro estar fazendo a obra dEle. Porque senão eu estou cometendo gula. Gula não é só você comer um tacho de macarronada, não, de maionese, não. É tudo aquilo que você usa demasiadamente. É verdade. É tudo aquilo que você usa, na verdade, para te fazer o mal. Como é que você aguenta comer 1 quilo de alimento, você quer comer 3? Como é que você tem que amanhecer o dia para ir trabalhar, mas levantou atrasado? Não, você amanheceu o dia para ir trabalhar, mas não teve o tempo para ajoelhar e orar ao Senhor Jesus. É gula, é anátema. É gula. Irmãos, nós temos que aprender a ser mais educado com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é Jesus falando conosco. É verdade. É Ele nos orientando. É tanto que a palavra gula, que poucos, irmãos, poucos pregadores falam. Poucos pregadores falam. Mas sabe por que estão falando pouco e falam pouco? Porque são eles também, muitos deles, gulosos, faz parte da gula. Eles não querem orientar a igreja. Eles não querem, eles não fazem questão de orientar a igreja. Porque se eles orientar a igreja, é claro e evidente que muitos vão ficarem chateados. E nós, irmãos, temos que aprender a ser mais educado. E quando o versículo nos fala, não estejas entre os beberrões. Olha a palavra beberrões. Amém, igreja? Amém. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ponto. Beberrões de vinho e comilões de carne significa o mesmo pecado, a mesma coisa. Você... Acabou. Tanto faz eu ver o beberrão de vinho lá fora alcoolizado, ele está cometendo um pecado, como eu ver também um cristão que senta na mesa e come até mesmo sem querer. Ele também está cometendo um pecado. Então, irmãos, nós temos que aprender a refletir sobre tudo. Se você chega na sua casa
E você vê a sua família, muitas vezes, te jogando uma pedra, te jogando uma seta. É gula. É verdade. Ô irmão, me fala que tipo de gula é essa? A gula do olho. A gula da raiva. A gula da ira. Que acumulou e que está te apedrejando. É verdade. É gula. É fato. É uma palavra que se encaixa em todo segmento. É verdade. E a palavra nos diz mais, irmãos. Lá em Provérbio 28, Provérbio 28, versículo 7, ainda nos diz mais. O que guarda a lei é filho entendido. Mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que guarda a lei é filho entendido. Se eu guardo a lei de como meu pai me orientou, como sentar na mesa, como me alimentar, como o Senhor Jesus me ensina a sentar na mesa e me alimentar, é claro e evidente que eu sou um filho entendido. É verdade. Eu sou um filho educado. Eu sou um filho educado. Mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Ou seja, o que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Então é assim, a partir do momento que estamos juntos na roda dos escarnecedores, e que sou companheiro dos comilões, e que faço tudo demasiadamente, é claro e evidente que eu não vou agradar ao nosso Pai chamado Jesus Cristo. Amém? E dentro do plano terrestre, também não vou agradar aos meus criadores, que foram e que são pessoas educadas, e que quis me dar uma educação de como é que eu devo me comportar. E eu estou usando gula, eu estou pecando. E eu digo a vocês nesta noite, para que pegue com reflexão, e que pegue para vocês e que tome posse. E que tome posse, porque querendo ou não, tudo em excesso faz mal. A única coisa que não vai fazer mal é você ser chamado de goloso pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus, em vez de você querer engordar a carne, engorde o teu espírito com a palavra de Deus. Engorde o teu espírito com a oração. Eu fiquei estarrecido esta semana em ouvir de um abençoado, que ele me disse que ele foi numa determinada denominação, no ministério, e que lá ele falou para o colega dele depois, para o amigo dele, ele disse: olha, eu sinceramente não estou gostando muito aqui, acho diferente, porque quando vai chegando aqui, se dá boa noite. Quando for chegando aqui, é boa noite. Quando vai chegando aqui, ninguém se ajoelha para orar. Quando ele falou aquilo, eu disse, para você ver que tipo de ministério você está indo. Ainda estão com a gula do mundo. Boa noite. O cristão em Cristo é a paz do Senhor Jesus. Como é que vai, meu irmão? Porque lá fora, quem estiver lá e fizer bico, ele vai ficar setado e ele vai ver com Deus, com Todo-Poderoso. E a igreja primitiva andava de joelho. É verdade. O que sustenta a igreja é joelho. Mas hoje a gula está tão grande que tem ministério que não querem nem orar. Sabe por quê? Porque o culto começa a ter que terminar
tem que ter só meia hora de culto. Já chego olhando pro relógio para ir embora. É verdade. Que se eu pudesse, não existia relógio dentro de É igreja. verdade, ó. Porque eu falei demais para os homens lá fora. Eu tive muita gula lá fora. Eu fui um mal educado. E hoje eu falo para Deus. E todo o tempo que eu falar para Deus, eu ainda estou falando pouco. Porque muito Ele faz por nós. Ele fez e faz por nós. Então, irmãos, eu digo assim, se nós pegarmos como reflexão o que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai, nós já vamos entender que aqui dentro desse verso 7, no capítulo 28, já está dizendo. Agora olha como nós podemos viajar na palavra de Deus. Olha como um versículo nos dá toda uma dimensão. Está falando de uma gula que é decepcionante, mas está falando também o que guarda a lei é filho entendido. O que guarda a lei de Deus. Porque Deus chegou aqui no livro de Provérbios e deixou claro, a gula é um pecado. A gula é um pecado. Sempre foi e vai ser. Então, se está aqui, por que não pode pregar? Aí você volta cá e vê falando no verso 20: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne. Não esteja, irmãos. Porque você está cometendo um anátema, você está na gula. Aí vem o verso 21 e diz: porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Olha, cairão em pobreza. E a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Então, irmãos, é palavra que a gente tem que entender, temos que refletir, que muitas vezes um pequeno versículo, um salmo, tudo isso é uma pregação, é ensinamento, é educação. E que as igrejas estão fazendo muito pouco. E é isso que está afastando muita gente dos ministérios. Já não querem vir, ainda não busca, ainda não tem uma orientação certa e correta, fica mais difícil para vir. Venha! Mas venha ouvindo a verdade. Profetas, pastores, pelo amor de Deus, falem a verdade, preguem com verdade. Se o teu ministério, aonde você é uma liderança, não encher, não tem problema, que lá já está cheio do Espírito Santo de Deus. Lá já está cheio de um batalhão de anjos. Agora não. Eu não posso ir, eu vou chegar atrasado. Mas por que antes, que não tinha nada, estava com o joelho ralando no chão, pedindo a Deus para abrir a porta? E depois que pega a benção, deixa seu rebanho. Por quê? Aí depois o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Noé, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, esse Deus todo-poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, faz a cobrança, volta depois perguntando o que foi que eu fiz. Volte para o joelho e vá pedir perdão. E lembre do que você foi e do que Deus hoje te deu e está te dando. Mas primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas Ele o acrescentará. Porque você está cometendo a gula. Gula! Gula!
então você não está sendo um pastor. Você não está sendo um pastor daquele que o Senhor Jesus Cristo abençoa e quer. Você está sendo mais um que simplesmente quer maquiar a palavra de Deus. E doa em quem doer. No pastor, no presbítero, no obreiro, em quem doer. Eu vim para a presença de Deus para falar assim. E se ainda Ele me tirar tudo, se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele é Deus. Glorificado é o nome dEle. Glorificado é o nome dEle. Agora eu não aceito gula. E muitas vezes vai lá no livro de Salmo, lê Salmo. Aí vai lá ler Davi. Aí vai lá ler Moisés. Aí vai lá ler Abraão. Mas esquece de falar da gula que ele mesmo está cometendo. É verdade. Esquece de falar da gula que ele mesmo está cometendo. Lá Isaías fala: os falsos profetas vão prestar conta a Deus. E o seu rebanho vai junto. E nesta noite eu peço para a amada igreja, cuidado, ore muito. Vá para o joelho, para que Deus abra a tua visão. Porque Deus não te deixa nem confundido, nem envergonhado. Ele abre a tua visão. E aquele que está liderando e está com gula, Deus te mostrará. E você não vai querer ir junto com ele no dia do juízo final. Então que esta noite sirva de reflexão a palavra gula. Que ao chegar em casa, faça uma reflexão. E que quando pegar o livro sagrado para examinar, comece a examinar de Gênesis a Apocalipse, da criação de quando Deus criou a terra, até lá em Apocalipse. Ficarão de fora os feiticeiros, idolatras, os falsos profetas. Esses vão ter com o Todo-Poderoso. E eu não vim para a presença de Deus para brincar, não. Eu falo em testemunho sempre, a igreja sabe disso. Eu não conhecia a Bíblia Sagrada porque eu era antibíblico. E Deus teve misericórdia de mim e me chamou. E hoje eu estou na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que a igreja se ponha de pé. E eu quero pedir aos irmãos que ore mais, para que Deus abra mais a visão de cada um de vocês. Porque nós aqui nesse plano terrestre estamos sujeitos a tudo. Mas a palavra de Deus já fala que maldito é o coração do homem. Mas quando você ora, você passa a conhecer se dentro daquele coração há um coração de carne ou se está ali prevalecendo a gula. Dia a dia vai ser um sonho. Nós temos que ter cuidado. Por isso que existem os matadores de alma. Dia a dia eu tenho que revelar. Por isso que existem os profetas matadores de alma. Doem quem doer, existem esses profetas e nós temos que ter cuidado. Mas está aqui, irmão, ó, este livro que não deixa ninguém enganado. Está aqui para a meditação. Lá em Provérbios 23, versículo 20 a 21. E vá lá no 28 e pega o versículo 7. E faça a meditação de vocês sobre a gula. Mas não lembre só do prato de macarronada, não. Lembre de uma forma, de um contexto geral. Não lembre só do prato de macarronada. Não. Lembre de um contexto geral. Porque muitas vezes pensa que a gula é só mesmo 2 quilos de picanha que comeu assada quando tinha que comer só meio quilo.
Não, a gula é tudo aquilo que Deus não agrada. A gula é você ter a oportunidade de Deus e depois você deixar as coisas de Deus em primeiro lugar para ir servir outras coisas, outras situações, sendo que foi Ele que te deu. Amém? Eu quero agradecer à igreja e dizer para a amada igreja que eu estou feliz de ver a igreja nesse Pentecoste. Eu estou feliz de ver a igreja tomando posse. Continue tomando posse da palavra de Deus. Continue buscando. E não desista. Eu ouvi aqui a palavra de um ancião quando ele disse: não desista. Palavra de um ancião. E daqui 100 anos, se eu estiver em outro país, em outro estado, em outra cidade, e algo da fraqueza vier bater em mim, eu lembrarei dessa palavra. Um dia o ancião me disse: não desista. O velho sábio me disse: não desista. Aquele ancião falou para mim. E eu guardei, plantei no meu coração, e está regado na minha alma e no meu espírito. Tome posse. Sabe por quê? Porque aí fora vamos ver muitas coisas e que começa às vezes dentro dos próprios ministérios, e que se você realmente for levar por esse lado, você acaba querendo desistir. Mas teu alvo, o nosso alvo é Jesus Cristo, é a nossa salvação. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, que esta noite, Senhor meu Deus, o Senhor mais uma vez abençoe esta amada igreja, que esta igreja, Senhor Jesus, seja abençoada sempre, ungida em teu nome, que este altar, Senhor Jesus, seja ungido em teu nome. Ó Senhor Deus, tens misericórdia. Meu Deus, eu entrego esta cidade em tuas mãos. Eu entrego mais uma vez. Peço ao Senhor para ter misericórdia desta cidade. Visite cada lar. Tome a minha família em tuas mãos. Toda a minha família, toda a minha parentela, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai, que tem feito em minha vida. Me tirou da lama, me tirou do lodo e me trouxe, Senhor Jesus, para a luz. Porque eu sei, Senhor Jesus, que a luz do Senhor é o candeeiro dos meus pés, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor leve, que o Senhor conduz cada irmão para o seu lar, cada irmão, e que tenha uma noite que eles deitem e durmam e acorde amanhã, porque o Senhor os sustentou, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.